A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os que ouvem o canal Herdeiro de Deus. Vamos nessa oportunidade. Antes de tudo, eu quero desejar a todos um ótimo domingo, um bom início de semana para você e a sua família. Que Deus guie a sua vida nesse dia e durante toda a semana. Que Deus dê vitória em todas as suas investidas, em todos os seus empreendimentos. Que Deus possa guiar você em tudo que você fizer. Nós vamos aqui trazer uma meditação e eu quero falar neste vídeo, nessa mensagem de hoje, onde as pessoas reservam esse dia para ir à casa do Senhor, para cultuar a Deus, mas o culto a Deus, a adoração a Deus é muito mais do que o templo. E nós vamos aqui ver isso. Não que não devamos ir ao templo, orar, buscar, adorar a Deus. Mas essa é uma adoração por 2 horas. E a sua adoração, a nossa adoração, deve ser permanente, diária, no coração, constante. Vamos ver aqui o que o Senhor Jesus ele fala. E nós vamos falar aqui de adoradores por excelência, a adoração por excelência, a verdadeira adoração a Deus. Vamos ler em João, no Evangelho, no capítulo 4 e o versículo 23 e 24. E a palavra diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Graças a Deus. O Senhor Jesus falando. O Senhor Jesus aqui mostrando o propósito, o objetivo maior na vida do que conhece a Deus, que é a adoração. E ele diz aqui que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se ele disse que há verdadeiros adoradores, é porque existe mentirosos adoradores. Se há verdadeiros, há mentirosos adoradores. Então há aqueles que adoram Deus de boca. Há aqueles que adoram a Deus esportivamente. Há aqueles que adoram a Deus por adorar, adoram sem essência, adoram com seu dinheiro, dando seu dízimo, acham que estão adorando a Deus, dando sua oferta, acham que estão adorando a Deus, dando seus bens nas campanhas de fogueira disso, de fogueira daquilo, e acham que estão adorando a Deus. Mas é a adoração mentirosa, focada, baseada em bens materiais, em dar a Deus para receber algo em troca. E a adoração ao Senhor deve ser uma adoração de rendição, de reconhecimento pelo que Ele é, e não apenas pelo que Ele vai me dar. O que Ele vai me dar não importa, se Ele quer dar ou quer tirar. Temos que permanecer adorando,
porque ele é digno de adoração. E tem que ser um verdadeiro adorador. O Senhor Jesus disse aqui que tem que adorar em espírito. Então não é adorar a Deus na matéria, é em espírito. Não é adorar a Deus através de imagens, de escultura, através de doações, de bens. Tem que adorar a Deus em espírito. Então não é com a matéria que se adora a Deus. E adorar em verdade, porque são estes que o Pai o procura para seus adoradores. Então Deus, ele tem um interesse. Deus, ele tem buscado até os dias de hoje e até mesmo durante o período da tribulação e da grande tribulação, do início antes de começar o derramamento das taças, durante a grande tribulação, Deus estará buscando adoradores. Lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, há essa revelação profunda, que até mesmo na ira de Deus para ser derramada, ele vai buscar adoradores. Apocalipse 14, 6 diz: temei a Deus, um anjo dizendo, voando pelo meio do céu, a todos os povos, tribos, línguas e nações. E ele diz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então Deus estará buscando, até mesmo durante a tribulação, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Então é isso que Deus procura. Deus está procurando adoradores por excelência. Pessoas que fazem da sua vida um altar de adoração. Então a pessoa está no trabalho, ela está adorando a Deus, lá com seu coração, com a sua alma, com seu espírito ligado, conectado com Deus, dizendo: te louvo, Senhor, glorifico o teu nome em espírito. Não precisa estar gritando, mas você ali caladinho, trabalhando, fazendo suas atividades, adorando. Você está lavando os pratos, está em casa, arrumando a casa, varrendo a casa, mas o seu coração está conectado. Você está adorando a Deus, louvando o seu nome. Você está com um problema para resolver, uma situação que você vai, mas você vai resolver o problema adorando, glorificando, pelo meio da rua, no ônibus, no carro dirigindo. E aí você está ali conectado. Quando surgir uma oportunidade de o diabo lhe tentar, querer lhe derrubar, querer trazer uma cilada, uma artimanha, uma astúcia, uma estratégia para lhe destruir, para lhe perturbar, para lhe trazer afastamento de Deus, você está conectado, você está ligado em Deus. Você está adorando a Deus. Por quê? Porque Deus procura adoradores. Então o Senhor Jesus aqui tirou o foco da adoração apenas no templo e colocou o adorador para adorar em espírito. Então você adora a Deus em qualquer lugar. Se você estiver lá no meio do inferno, lá cercado por demônio, você for lá no inferno, Deus levar lá no meio do inferno para lhe mostrar, se for preciso, você vai adorar a Deus lá. Foi assim que aconteceu com Jonas. Ele lá no meio, gritei do inferno, lá no ventre do peixe, ele adorou e clamou e Deus o atendeu, ouviu. Uma outra situação que nós vemos é Jó. Jó é o maior exemplo de abnegação, de adoração. E a Bíblia diz aqui no livro de Jó, capítulo 1, Jó, capítulo 1, e o versículo 20. Você pode encontrar Jó, capítulo 1, versículo 20, diz: então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: no saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu
e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, há pessoas que só adoram a Deus quando está tudo bem. Há pessoas, cristãos, evangélicos, que só adoram a Deus quando está na bonança, quando está com saúde, quando está com os filhos todos com saúde, quando está bem empregado, ganhando dinheiro, um dinheiro fácil muitas vezes, quando a coisa está fluindo, quando a coisa está prosperando, quando está com sua roupa bonita. Eu quero ver adorar a Deus nessa condição de Jó. Perdeu os filhos, perdeu tudo, a mulher ficou contra ele, mandou ele amaldiçoar o Deus dele, foi acometido por uma chaga maligna, foi totalmente arrasado, tirada a saúde, tirada a tranquilidade, mas Jó rasgou os vestidos, rapou a cabeça e adorou. O diabo deve ter ficado muito irritado com isso. Muito irritado, porque ele viu Jó adorar, porque ele desafiou a Deus e disse: ó, ele te adora, te serve, porque tu cobra ele de bens, tira dele para tu ver. E aí Deus disse: pode tirar tudo. Aleluias. Tire tudo dele, mas ele vai continuar me adorando, porque ele me adora não é pelo que ele tem, ele me adora pelo que eu sou na vida dele. Então Jó adorou a Deus, independente do que ele tinha, independente das circunstâncias. Jó adorou a Deus, e é assim que temos que ser. Mostrar ao diabo que, ainda que você esteja passando por uma luta difícil, de saúde, de desemprego, de angústia, de perturbação, de perseguição, de lutas travadas, de tribulações, adore a Deus. Adore. Mostre ao diabo que ele é Deus na tua vida. Mostre ao diabo que ainda que você perca tudo, você é um adorador por excelência. Um verdadeiro adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Adore a Deus no seu trabalho, adore a Deus na faculdade, adore a Deus no ônibus, no carro, na rua, andando, meditando, refletindo, conectado com Deus. E o Espírito de Deus vai alegrar teu coração, vai invadir você. E daqui a pouco você está chorando. Isso já acontece comigo algumas vezes. Como tem acontecido em alguns momentos que eu estou aqui ministrando a mensagem, trancado no meu quarto como estou agora. E sou tomado por essa alegria inexplicável. Algo que não podemos explicar com palavras. O Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim, rios de água viva correrão no seu interior. Rios de água viva, alegria no coração, mesmo diante das lutas, das dificuldades, dos problemas. Mas você está alegre, cantando, glorificando ao Senhor Jesus, esse Deus grande, glorioso, que nos garantiu a vitória e que vem nos buscar. Então o diabo deve ter ficado irritado com Jó. Ficou muito irritado, porque ele viu Jó adorar a Deus, mesmo ele tirando tudo de Jó. E depois Deus restabeleceu Jó e deu tudo em dobro, quando Jó começou a orar pelos seus amigos, lá em Jó 42. E ele disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, dos teus planos, pode ser frustrado. Os planos de Deus na tua vida não podem ser frustrados. Ainda que Satanás trabalhe para frustrar as tuas vitórias que Deus tem para ti, os planos que ele tem para a tua vida não poderão ser frustrados, porque Deus, ele é fiel para cumprir, para velar pela sua palavra, para cumpri-la na tua vida. Adore a Deus em qualquer circunstância. Está com um filho doente, adora a Deus. Está com a esposa lá no hospital, internada na UTI, adore a Deus. Está com a esposa internada, adore a Deus. Está com os filhos, o filho nas drogas, adore a Deus. Está no desemprego, adore a Deus, busque a Deus e Ele vai abrir a porta para você. Ele vai dar vitória porque Ele é fiel.
Aleluias. Você está com a doença, descobriu que está com uma doença incurável. Adore a Deus. Ele vai tomar providência. Ele quer ver se você tem capacidade para adorá-lo até na dor. Feito Jó. Faça isso. A adoração, meus amados e queridos que me ouvem, nesse dia em que tantos reservam para buscar e adorar a Deus, a adoração é algo extremamente importante e não pode deixar de existir. Há muitos cristãos evangélicos, crentes, que só adoram a Deus na igreja, no templo, mas passa o dia todinho e não adora a Deus e não tem um momento de adoração a esse Deus glorioso. Adore a Deus na sua casa, vá para o seu quarto e adore a Deus e se prostre o pouco tempo que for. Por quê? Porque o Pai procura esses que o adorem. Jesus falou aqui. São estes que o Pai procura para seus adoradores. Adorar a Deus em espírito e em verdade em qualquer lugar, em qualquer hora. Não há limite para adorar a Deus em termos de localização, de local, de ambiente. Você pode estar no meio de um conflito, mas você está em espírito ali, intercedendo, adorando, dizendo: Deus, eu te louvo, te glorifico. Ainda que eu esteja no meio desse caos, dessa angústia, dessa perturbação, dessa dor. Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o filho, faleceu. Você está ali adorando a Deus. Adore a Deus mesmo na dor, mesmo na perda de um ente querido, na perda de um emprego, na perda de um projeto que você tinha articulado, planejado, e você acabou perdendo. Adore a Deus, porque Ele é digno de ser adorado, independente das circunstâncias. Nós vemos que a adoração qualifica um Deus, e é exatamente isso. Deus, Ele é Deus, porque Ele é adorado nos céus. Ele é Deus. E Ele, por ser Deus, é adorado nos céus. Está escrito em Neemias isso. Neemias 9:6. Só Tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército. Quer dizer que é um exército glorioso lá no céu. E a terra e tudo que nela há, e os mares e tudo que há neles. E tu os preserva a todos em vida. E o exército dos céus te adoram. Então as estrelas adoram a Deus. Exércitos dos céus. Os anjos adoram a Deus. Os serafins adoram a Deus. Os querubins. Os mares adoram a Deus. A terra adora a Deus. O sol adora a Deus. A lua adora a Deus. As galáxias adoram a Deus. Todos os seres celestes adoram a Deus. Então adore você também. Adoremos a Deus. Glorifiquemos o seu nome, exaltemos. Não importa o que você está passando. Nesse dia, nesse momento, adore a Deus. Nessa mensagem, feche os olhos. Entre em conexão com Deus e adore. Você está sem esperança. Você está se sentindo desiludido, traído, decepcionado com alguém que lhe machucou, que lhe traiu. Traiu a amizade, traiu o relacionamento, traiu no casamento, a namorada traiu, um amigo traiu, decepcionou, deixou você sozinho na mão. Adore a Deus, adore a Ele, que Ele vai dirigir a tua vida e vai dar solução ao teu problema. Reverter o quadro como fez com Jó. Ele mudou a sorte de Jó, porque Jó o adorou. Se Jó tivesse ido na história da conversa da mulher dele, amaldiçoado a Deus, ele não teria tido o seu restabelecimento, porque ele teria traído o seu Deus.
Mas ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então diga a Deus: Deus, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Deus, eu fui decepcionado, traído, eu fui isso, fui aquilo. Eu te louvo, te adoro, te glorifico, te exalto. Proste-se diante dele, põe o rosto em terra e adore. É isso que Deus está mandando te dizer nessa manhã, deste domingo, do dia 9 de abril de 2017. O diabo vive em busca de adoração. Em busca de adoração. Mateus, no capítulo 4, nós vemos que ele tentou levar o Senhor Jesus a adorar a ele. E é isso que ele mais deseja. Como um Deus mentiroso que ele é, um deusinho, um Deus falso, ele quer ser adorado e tem sido por muitos no mundo, através de cantores, através de pessoas pactuadas com ele, que venderam sua alma para ter em troca fama, dinheiro, riqueza e posição e status. E muitos têm adorado a ele nas religiões, através de deuses, de imagens, de escultura. Mas quem está por trás é Satanás. Aqui no versículo capítulo 4 de Mateus, e versículo 9 e 8, diz assim, o 8: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O maior desejo do diabo era ver o Senhor Jesus se prostrar e adorá-lo. Mas o Senhor Jesus deu a resposta enfática, firme, poderosa, que aniquilou Satanás. E aí ele disse: então lhe respondeu o Senhor Jesus: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Graças a Deus pela vitória do Senhor Jesus sobre Satanás. O Senhor Jesus venceu Satanás pela palavra, adorando a Deus, que no momento em que Satanás disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares, o Senhor Jesus entrou com a palavra de adoração. Só o Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás, prestarás culto. Culto só a Deus. Culto só ao Senhor, que é espírito, e não um pedaço de pau, de pedra, de metal, de papel. E não as imagens que estão esculpidas mundo afora nos montes, como o Cristo Redentor, como a Estátua da Liberdade e como tantas outras formas de idolatria que Deus condena, como o bezerro de ouro que irritou o coração de Deus, porque fez do Senhor, que é Espírito eterno, uma imagem de animal. E é isso que as pessoas estão fazendo. Satanás tem buscado destruir a adoração que ao Senhor é digna e transferir para ele através dessas imagens, através dos homens que têm sido adorados na música e na mídia. E as pessoas têm aplaudido e adorado e glorificado os homens que não são dignos de adoração. Mas a adoração só pertence ao nosso Deus. E Ele está buscando nesse dia adoradores verdadeiros que o adorem em espírito e em verdade. Os fariseus não adoravam o Senhor em espírito e em verdade. Ele disse aos fariseus: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Deus quer seu coração perto dele. É o coração, é o interior do homem, é o sentimento, as vontades, os desejos, as volições que o Senhor quer que sejam voltadas para ele, que sejam priorizadas nele. A verdadeira adoração não é de boca, mas é de coração. Se povo me honra com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. E Ele quer corações perto dele, corações aquecidos, onde você, onde estiver, esteja com o coração conectado nele. Conectado em Deus, no Senhor Jesus. As pessoas, muitas delas, estão adorando a Deus somente no templo. Só aquelas horinhas que vão para a igreja e depois esquecem. Esquecem de estar conectados com Deus e adorá-lo, de reservar momentos com Ele para adorá-lo, mesmo sozinho. Ou em família, com seus filhos. E ali você faz um culto em casa de adoração ao Senhor. Mas se você estiver sozinho, como eu aqui estou só, estou nesse momento no meu quarto, reservando esse momento para adorar a Deus, meditar na sua palavra e trazer essa mensagem que o Senhor me deu agora nesse momento. Eu não ia trazer essa mensagem agora pela manhã, mas de repente o Senhor me mostrou uma imagem. Quando eu abri o celular, em imagens apareceu um homem prostrado, que eu coloquei aí a imagem. Somente isso aí Deus falou ao meu coração. Me adore. Me convidou para adorá-lo. E eu estou aqui, adorando, glorificando, exaltando o seu nome e dizendo aquilo que Deus tem da parte dele para a tua vida. Não adore a Deus de boca, mas de coração, espírito quebrantado, humilde, prostrado na presença do Senhor. É isso que Deus pede de você. Que Deus abençoe você e que você mantenha essa adoração firme. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, adore a Deus e Ele vai restabelecer a tua vida. Ele vai mudar o quadro da tua vida, se você o adorar diante de qualquer situação. Que Deus abençoe você em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Os exércitos do céu te adoram e eu te adoro também, mesmo sendo um mortal, sendo um pecador, redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Mas eu te adoro, Senhor. Te louvo com meu coração, com a minha alma, com meu espírito. E que aqueles que me ouvem façam junto comigo essa adoração, esse louvor, essa glorificação ao teu nome nesse dia. Que nós não adoremos a ti apenas de boca, de palavras, mas o coração quebrantado, forte, firme na tua presença. Te adorando em espírito e em verdade pela fé, mesmo sem te ver. Que nós tomemos o exemplo de Jó, que adorou a ti na circunstância terrível, onde perdeu tudo, rapou a cabeça, rasgou os vestidos, lançou-se em terra, no pó e na cinza, e te adorou, e te glorificou, e bendizer o teu nome, mesmo na dor, mesmo com a perda de todos os filhos, mesmo com a perda da confiança, da dedicação da sua esposa. Ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que essa pessoa que me ouve, Senhor, diante das circunstâncias que ela está, ela venha a te adorar nesse dia, nesse momento, e que tu, Senhor, venha mudar o quadro da sua vida em louvor e glorificação ao teu nome, porque no final Jó foi restabelecido, o diabo foi envergonhado, assim como foi envergonhado lá no deserto, quando o Senhor Jesus disse: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Estamos aqui nesse momento em adoração, em glorificação ao teu nome, Senhor. Nós te adoramos, te louvamos e dizemos que tu és santo, santo e santo é o teu nome para sempre. Ao Senhor, ao Deus invisível e imortal, eterno, mais real, prestamos culto, damos glória, louvor, exaltação por toda a eternidade, porque somente tu és Senhor, somente tu és Deus, somente tu és Salvador, somente tu
és Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo quanto há neles, e os exércitos do céu te adoram, e eu te adoro também, Senhor. Muito obrigado por poder te adorar, porque o teu Filho restaurou, restabeleceu a adoração que tínhamos, porque estávamos perdidos, destituídos da tua glória, mas o Senhor Jesus nos deu a vitória, unindo a tua mão, Senhor Deus e Pai, com a nossa mão, pecador, mísero verme, e o véu do templo foi rasgado, abrindo o acesso ao Santo dos Santos para podermos te adorar em espírito e em verdade. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu te louvo. Graças a Deus. Glórias ao teu nome. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA.
Quantos adoradores temos aqui nessa noite? Oh, cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez, cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh Senhor, nós precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levante sua mão comigo, levante. Quando você levanta a mão assim, você está se rendendo ao Senhor. Não importa se você está em pé ou sentado, você está se rendendo ao Senhor. Cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez. Um adorador por excelência. Aleluia. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh, tu é mais excelente, Senhor. Glória a Jesus.